As profissões como as conhecemos hoje se tornarão inúteis. Assim, muitos de vocês ficarão fora da sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer. Você deve se equipar com algo para além do seu intelecto. Somente assim você será relevante. Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Então, no mundo tecnológico atual, sabemos que a inteligência artificial e a robótica estão assumindo o controle. Essas são as tecnologias de ponta. Então, qual é a sua opinião sobre a interação de tais tecnologias com a interseção de tais tecnologias com práticas antigas, tais como meditações e yoga? Você tem certeza de que eu sou real? Porque no último 1 ano e meio, eles me convidaram para falar em todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial do mundo. Fiquei simplesmente surpreso porque me chamaram para vir e falar sobre inteligência artificial, porque não sou um especialista na área, nem sou uma inteligência artificial. Então perguntei numa das conferências, isso foi em São Petersburgo, eu disse, por que vocês estão me convidando para todas essas conferências de inteligência artificial? Eu sou uma inteligência natural, não uma inteligência artificial. Eles disseram, o problema é, o que nós iremos fazer? Vamos perder nossos empregos? São todos professores das grandes universidades, no MIT e em Harvard, nesses tipos de lugares, e eles me perguntam o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Porque tudo o que sabemos, tudo o que era sagrado até agora, de repente, vai estar lá num pequeno dispositivo. Você deve compreender isso. Inteligência artificial quer dizer um acúmulo de informações, a sua análise e a sua projeção da maneira que você quiser num dado momento. Isso não será mais considerado como algo valioso da faculdade humana? Porque um simples dispositivo fará isso muito melhor do que qualquer ser humano? A moça do Google já parece mais esperta do que qualquer um de vocês, não é mesmo? Ela parece mais esperta que eu, tudo bem, eu não tenho estudo, mas vocês, pessoal, ela parece mais esperta do que qualquer um de nós ou não? Qualquer coisa que você pedir sem mesmo piscar, ela nos diz. Portanto, está indo para aquele lugar onde tudo o que você faz intelectualmente vai parecer estúpido ou sem sentido. Isto me aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14, 13 anos, eu acho. Pela primeira vez, eu vi uma calculadora quadrada, essa calculadora Panasonic, sabe? Naquela época eram 100, 110 rúpias, muito caras. Hoje você toma um café por mais do que isso? Mas Panasonic de 110 rúpias, a Sony era 125, então compramos a mais barata, a Panasonic de 110 rúpias. Eles me mostraram isto, eu nunca comprei. Alguém trouxe uma e eles me mostraram. Resultados? Então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi, por que diabos estou desperdiçando minha vida nas aulas de matemática? Eu disse, tudo que preciso é disso, então eu não teria que ir à aula de matemática? Qualquer pergunta que você fizer, uma coisa de 100 rúpias pode lhe dizer, para que esta tortura por 10 anos, passando por esta aritmética e matemática e todo tipo de coisa? Pode até mesmo fazer sin, teta, cos, teta, qualquer bobagem que você queira. Então eu apenas pensei, devemos fazer uma grande máquina que faça toda essa porcaria para que eu não tenha que ir à escola? Finalmente, o sonho está se tornando realidade. Nos próximos 10, 15 anos, a educação como você a conhece, as profissões como você as conhece hoje se tornarão inúteis, porque agora eles criaram estas máquinas. Então, uma vez que isso aconteça, muitas coisas que estamos gastando anos para aprender não terão sentido. Eles estão projetando algo que, se um cliente vier e disser,
que tipo de casa eu quero, qual é a minha estética, qual é a minha cultura, o que eu gosto, como deve ser e qual é o meu orçamento. Uma máquina projeta uma casa completa, 10 alternativas diferentes para o que você deseja, incluindo pinturas penduradas na parede, os móveis, as obras. Agora eles estão dizendo que em mais 5 ou 7 anos, eles estão dizendo que poderão até imprimir a casa e construí-la. Então, imagine os caras do design. Quantos de vocês estarão fora de sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer? Todos vocês devem se preparar para isso agora. Você deve ser capaz de fazer algo para além de seu intelecto. O ser humano tem muitas camadas de inteligência. O intelecto é apenas uma pequena parte dela. Neste momento, nosso sistema educacional é completamente dedicado ao desenvolvimento intelectual do ser humano e pensamos que essa é a maneira mais grandiosa de se viver? Não, não é. Podemos explorar isso se tivermos tempo. Mas, do jeito iógico de ver as coisas, olhamos a inteligência humana como 16 partes. Se você explorar outras dimensões da inteligência, só então você será relevante quando tudo é intelectual. Intelectual significa que seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, sim ou não? Alô? Seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, não é mesmo? Agora, qualquer que seja a assimilação de dados, a análise e execução dessa análise, uma máquina fará melhor do que você. Um ser humano pode sempre cometer erros, pode sempre falsificar informações, mas uma máquina cirúrgica, ela simplesmente fará essas coisas. Então tudo que você puder fazer intelectualmente não terá sentido dentro de 10 a 15 anos. Portanto, você deve estar equipado com algo além de seu intelecto. Quando digo além de seu intelecto, há muitas maneiras de olhar para isso. Darei um exemplo simples. Simples porque, se entrarmos em exemplos mais sofisticados, teremos que explorar a fundo. Hoje não temos esse tempo. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Miojo. Você está comendo miojo? Alguém poderia cuidar da alimentação dele? Ele está comendo miojo? Ok. Mesmo que você coma macarrão, ele não se parece com um macarrão, não se sente como um, nada. Mas esse macarrão que ele come, dentro de 3, 4 horas, esse miojo se tornou um ser humano? Não é mesmo? Sim, é parte de mim. Tornou-se parte do sistema? Então você está fabricando uma máquina tão complexa com macarrão miojo? Isso é como uma impressora 3D? Você coloca macarrão miojo dentro dela? Não, eu não sou feito de macarrão miojo, certo? Eu como melhor do que isso. Mas você coloca chapati nisto, isto se torna um corpo humano? Esta é a máquina mais sofisticada do planeta? Você está fabricando isto com qualquer comida que você coma? E a comida que você come é apenas o solo que você pisa? Sim ou não? E ele se levanta. Não é uma impressora 3D? Alô? Essa inteligência existe dentro de você ou não? Nem mesmo em seu cérebro, nas suas tripas? Ela existe. Ela existe? Então, se você apenas encontrou acesso consciente a esta dimensão da inteligência, você viverá magicamente, não é mesmo? Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Você ficará muito contente, porque se todo o trabalho braçal for feito por máquinas, que mundo maravilhoso! Estou ansioso por isso. Isto é algo fundamental que todo ser humano deve fazer. Uma pequena distância mudaria completamente a maneira como você vê as coisas. De repente, a atividade da mente se torna um grande entretenimento. De repente, você descobre que pode usar o seu corpo e a sua mente da maneira que você quiser. Eles jamais terão domínio sobre você novamente. Como posso usar as dificuldades como uma oportunidade para escolher o crescimento? Como usar as dificuldades como uma oportunidade?
Quando dizemos dificuldade, a vida só pode ser difícil fisicamente. As dificuldades mentais acontecem por sua causa. Mas as dificuldades físicas podem acontecer por causa do contexto, por causa de situações, por causa de uma variedade de coisas. Portanto, as dificuldades físicas podem envolver um pouco de dor. Então, dificuldades físicas. Pessoas que passam por dificuldades físicas sempre se tornam mais fortes, não é assim? Sempre. O seu próprio treinamento é um fato. Provavelmente, o treinamento para se tornar um soldado seja mais difícil do que travar uma batalha, exceto pelo risco envolvido. Em termos de dificuldades, o treinamento parece ser sempre uma dificuldade sem propósito. Isto é verdade para um soldado, isto é verdade para um yogi. De manhã, bem cedo, 4 horas, levantar e fazer yoga. A mente perguntará, seu idiota, por que se levantou? Todos estão dormindo. Sim, até mesmo para o yogi, este problema existe. A mente perguntará, seu idiota, por que está se levantando às 4 horas da manhã e o que você está fazendo? Todos estão dormindo, eles acordam e tomam um café às 7 horas. O que você está fazendo? Mas por que você coloca o seu corpo voluntariamente por essas dificuldades? Isso te leva a um lugar onde ninguém mais consegue chegar. Não é? Portanto, a dificuldade física é uma possibilidade tremenda, porque a natureza do corpo humano é tal e somente com o uso ele melhora. Se você fizer por livre e espontânea vontade, as dificuldades serão uma alegria. Se você fizer sem vontade, será a coisa mais terrível. Portanto, a questão é somente se é por espontânea vontade ou sem vontade. Como eu disse no começo, não foi para fazer uma piada do terreno de realidades nos quais você vive. O que você acha que é um serviço difícil? Se você quer dar uma punição, provavelmente nas forças militares, coloque-o numa altitude de 6.000 metros. Mas, para as pessoas que escalam montanhas e outras coisas, escalar 6.000 metros, eles acham isso fantástico, não é? Então, qual é a diferença? A diferença é somente a forma de pensar. Alguém está fazendo por livre e espontânea vontade, alguém acha que está sendo forçado a fazê-lo. Esta é toda a diferença. Veja, isso é tudo que a vida é. Onde quer que estejamos, qualquer coisa que estivermos fazendo a qualquer momento de nossas vidas, se o fizermos por livre e espontânea vontade, é como o céu. Se o fizermos contra a nossa vontade, é nosso inferno, não é? Qualquer coisa. Simplesmente qualquer coisa. Você gosta do doce gulab jamun? Não, eu estou perguntando para esse oficial. Você gosta de gulab jamun? Então agora eu vou pegar muitos gulab jamuns e vou colocar todos na sua boca, mais e mais e mais gulab jamuns. Essa pode se tornar a pior experiência da sua vida, não é? Quando você quer comer um gulab jamun, você o pega com as suas mãos por livre e espontânea vontade e o come era tão bom. Quando você não quer, se alguém o força pela sua garganta abaixo, é terrível. Portanto, a diferença é somente se é por espontânea vontade ou se é sem vontade. Isto é algo fundamental que todo ser humano deve fazer. Veja, agora o que quer que façamos, talvez se eu tivesse uma escolha, faria algo diferente, mas agora eu estou fazendo isso, digamos, seja lá o que estiver fazendo. Se eu fizer por livre e espontânea vontade, até mesmo aquela coisa da qual você não gosta, torna-se um processo maravilhoso. Se você o fizer sem vontade, então verá que se tornará um processo terrível. Mas eu não gosto disso porque eu deveria fazê-lo por livre e espontânea vontade. Ok, se sua escolha é sofrer, por favor, prossiga. Se você não gosta disso, não faça amanhã. Mas hoje, quando estiver fazendo, faça de boa vontade. Se você fizer por livre e espontânea vontade, até mesmo aquilo que você pensa que não gosta, até mesmo aquilo se torna uma grande satisfação e se torna um processo de crescimento para você. Portanto, definitivamente dificuldades físicas podem ser usadas de uma grande forma para trazerem equilíbrio e bem-estar para você. Dificuldades psicológicas são inteiramente criação sua. Ninguém mais está fazendo isso com você, somente você pode fazer isso com você, não é? Para interromper isso, como eu disse, Isha Kriya é algo que todos vocês deveriam fazer, porque isso lhe dará uma distância, uma pequena distância,
Uma pequena distância mudaria completamente a maneira como você vê as coisas. É assim, você vê um engarrafamento, o trânsito está engarrafado e você está preso nele. Todos estão se xingando e ficando irados, e em Delhi eles também se matam. Nos engarrafamentos as pessoas se matam, sabia? Digamos que você está voando em um avião ou em um helicóptero e olha para baixo. O engarrafamento parece bem legal, sabe? Já reparou nisso? Parece bem legal. Simplesmente porque existe uma pequena distância. A mesma coisa com o seu corpo e com a sua mente. Se você criar uma pequena distância, quando eu digo distância, você deve entender isso. O seu corpo você acumulou, a sua mente você acumulou. É possível criar uma distância. Se você cria uma distância, de repente, a atividade da sua mente se torna um grande entretenimento. Nada de positivo, nada de negativo, nada é um grande entretenimento. Só é negativo ou positivo quando você está preso nela. Uma vez que você está fora dela, de repente você descobre que pode usar o seu corpo e a sua mente de qualquer maneira que quiser. Eles jamais terão domínio sobre você novamente. Portanto, as dificuldades físicas definitivamente podem ser aproveitadas. Pode ser uma grande oportunidade para um ser humano se construir em um nível mais profundo de fortalecimento e bem-estar. As dificuldades mentais são criações suas, você deve parar com isso. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!